Depois dessa harmonização, prece de Cáritas e essas melodias, principalmente essa última, né, que nos remete tanto à nossa infância, à nossa juventude, é muito bom iniciar falando dos ensinamentos do Cristo, depois dessa harmonia maravilhosa. Gostaríamos de registrar aqui também a presença de jovens. Isso deixa a gente bastante feliz. Tem uma criança ali atrás, que é a Lara, que eu já tive a oportunidade de conversar com a mãe dela. Fiz o convite para ela estar participando da evangelização em 2025 e fica o convite para os jovens que estão hoje aqui, que possam participar da nossa evangelização. Afinal, a divulgação da doutrina espírita depende das novas gerações. Serão as novas gerações que darão continuidade ao processo de divulgação da doutrina espírita e dos ensinamentos do Cristo. Então, sejam bem-vindas e que continuem fiéis todos os domingos de estarem aqui para ouvir o Evangelho. Hoje nós vamos dar continuidade, como todos sabem, eu faço o Evangelho sequencial e nós estamos refletindo o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 15 nos remete às reflexões sobre fora da caridade não há salvação. Mês passado, né, que eu falo uma vez por mês, a gente falou sobre a importância da caridade e que Jesus nos coloca a caridade como uma condição essencial, primordial para a nossa salvação. E em que consiste essa salvação? Ir para o céu, para um lugar circunscrito, cheio de anjinhos, de flauta, de muitas flores? Não. Essa salvação significa a nossa conquista individual, o nosso processo evolutivo, aquilo que a gente consegue acumular em termos de valores morais e aquilo que a gente conquista para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Esta é a salvação que Jesus nos traz. E ele nos propõe que a condição primordial é a caridade. Caridade material, vamos falar um pouquinho da caridade material. Em que ela consiste? Consiste em você ajudar materialmente alguém que está precisando de alguma coisa, independente do que seja no âmbito material. Ela é importante? Sim. Mas, acima de tudo, e a caridade que a gente vai falar hoje, é a caridade moral. É aquela caridade que depende de você sair da sua zona de conforto para poder você atender o seu próximo que está passando por dificuldade. E, nesse sentido, mês passado, eu ilustrei esse capítulo refletindo todos juntos aqui sobre a parábola do bom samaritano. Para aqueles que já esqueceram, a gente lembrar um pouquinho da parábola. Essa parábola nos remete à época em que Jesus, dizendo que queria ir para Jerusalém, próximo às festividades da Páscoa, e as peregrinações eram imensas em festividades como a época da Páscoa, para poder visitar Jerusalém. Jerusalém considerada a moradia de Deus. Então, quando Jesus se manifesta o desejo de ir para Jerusalém, e ele diz para os seus discípulos: eu quero ir para Jerusalém, eu vou subir para Jerusalém. Essa subida não significa uma subida física, mas significa uma subida na espiritualidade. No entanto, ele colocava uma condição. Ele queria subir para Jerusalém, porém, ele desejava fazer um caminho extremamente difícil.
um caminho de mais de 150 quilômetros, extremamente inóspito, com pedregulhos, muito calor, uma região desértica, e ele propunha passar pela Samaria. E os discípulos acham isso muito estranho, porque à época os judeus e os samaritanos eram inimigos. Após a morte do rei Salomão, as 12 tribos de Israel, elas foram divididas. Então ocorreu uma cisão e judeus e samaritanos eram inimigos. Dessa maneira, os samaritanos não aceitaram a presença dos judeus naquela região. E eles tiveram que buscar um outro caminho. E chegando a Jerusalém, num trajeto extremamente difícil, como já mencionado, Jesus foi recebido por um doutor da lei, e esse doutor da lei fez a pergunta para ele o que era necessário para a salvação. E Jesus, entendendo que ele era um doutor da lei, que ele dominava a lei mosaica, disse: o que está escrito na lei? O que ledes na lei? E ele diz: amar ao próximo como a si mesmo. Jesus diz: vai e faz. Aí ele conta a parábola do bom samaritano, que todos conhecem, da descida de um homem de Jerusalém para Jericó. E esse termo subida eu já expliquei, e descida seria o quê? Descer da espiritualidade, da sublimidade que era Jerusalém e a sua simbologia, para a materialidade que era a cidade de Jericó. E esse homem foi assaltado por ladrões, bateram nele, deixaram ele numa situação bastante deplorável, roubaram os seus bens, e um homem passando por perto, que era um sacerdote, olhou, observou e não fez absolutamente nada. Um levita fez a mesma coisa, não fez absolutamente nada. E um samaritano teve compaixão, ele teve misericórdia e não só ajudou colocando vinagre e azeite em suas feridas, como também levou ele até uma estalagem, pediu que cuidassem, pagou e disse que se ficasse a mais a despesa, ele voltaria para poder acertar. Então, quem que foi caridoso, quem que agiu de caridade para com o próximo nessa situação que a gente acabou de falar para vocês? O samaritano. Então, a gente entendendo essa contextualização, a gente vai entender por que Jesus pegou um personagem para a sua parábola, que era um samaritano. Ele poderia ter colocado um personagem judeu ou de qualquer outra corrente étnica, mas ele colocou um samaritano para poder mostrar nessa experiência que ele estava levando os discípulos para Jerusalém, que o Filho do Homem, ele não veio para dividir, ele veio para unir. Então, com essa retomada da nossa fala anterior, a gente conclui hoje o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E hoje a gente vai falar da necessidade da caridade segundo São Paulo. De que maneira que São Paulo nos propõe a verdadeira caridade. E de acordo com São Paulo, o que é a verdadeira caridade? A necessidade da caridade segundo São Paulo está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e versículo 13. Então, é nessa passagem de São Paulo que São Paulo vai nos remeter às reflexões sobre a verdadeira caridade. Essa caridade que é a caridade moral.
E antes da gente fazer a leitura da passagem, que ela é belíssima, se eu fosse comentar, perderia a beleza dela, então eu vou fazer a leitura na íntegra. A gente vai refletir sobre outras duas expressões. Então, a gente já refletiu sobre o fora da caridade não há salvação. E qual é essa reflexão, enfatizando novamente que Jesus nos dá como condição máxima e primordial para a nossa salvação a prática da caridade. A caridade alinhada ao amor e, acima de tudo, à humildade. Então, essa frase, fora da caridade não há salvação, eu acredito que todos já devam ter entendido qual é a proposta. Mas vamos refletir sobre uma outra. E, nesse sentido, é importante vocês ficarem atentos para não se confundirem com as frases e terem discernimento do que uma e do que outra representa. Então, essa segunda frase para a gente refletir hoje, antes da passagem de São Paulo, é: fora da igreja não há salvação. O que a gente deve refletir sobre essa passagem, fora da igreja não há salvação? Porque falar que fora da igreja não há salvação é se apoiar não sobre Deus, não sobre a fé em Deus, não é se apoiar na imortalidade da alma. Mas quando a gente diz fora da igreja não há salvação, nós estamos nos apoiando em dogmas especiais. Nós estamos nos apoiando em determinada corrente religiosa, em determinada doutrina. Então, quando o Evangelho segundo o Espiritismo e Kardec nos traz essa frase, fora da igreja não há salvação, a gente deve entender que essa frase nos remete a uma exclusividade. Nos mostra que, ao invés de dividir, unir os irmãos, ele divide os irmãos, porque cada igreja, cada corrente religiosa, ela vai mostrar o quê? Ela vai levar os seus irmãos a achar que aquela religião ou aquela igreja é a correta, sem citar essa ou aquela corrente religiosa. Cada uma delas vai dizer, mas está escrito na Bíblia isso, e vai defender a sua verdade, vai defender aquilo e dogmas que a sua igreja propõe. Então, vai excitar ao amor, ao invés de excitar ao amor entre seus irmãos, vai promover o quê? A irritação entre os sectários dos diferentes cultos. E é por isso que a gente já presenciou ao longo da história e continua presenciando a questão de cada um querer defender a sua igreja como sendo a certa. Então, quando diz fora da igreja não há salvação, a gente sabe que não é o caminho correto. E uma terceira frase, que a gente já refletiu, fora da caridade não há salvação, entendeu qual é a proposta, entendeu que fora da igreja não há salvação, não é o caminho, não é a proposta, e fora da verdade não há salvação. O que a gente poderia refletir fora da verdade não há salvação? De acordo com Kardec, dizer que fora da verdade não há salvação é o equivalente a dizer fora da igreja não há salvação. E por quê? Cada um tem a sua verdade. A minha verdade pode não ser a da Idalena e vice-versa. Então, quando se diz fora da verdade não há salvação, ela é também exclusivista. Ela é exclusivista da mesma forma que fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque ele é exclusivista.
porque não há nenhuma seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Então, a verdade absoluta, ela não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada. E a humanidade terrestre não poderia pretender, porque não lhe é dado todo o saber. Ele não pode aspirar senão uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Aí vocês podem estar perguntando, e o espiritismo, onde entra nisso? Porque a gente falou, fora da caridade não há salvação. A gente já sabe a proposta. Já elucidamos, fora da igreja não há salvação, é equivocado. A exemplo de fora da verdade não há salvação. Então, vamos ver, de acordo com o Espiritismo, de que maneira que a gente colocaria essa frase. Então, Kardec nos traz o seguinte, que o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que se pode ser salvo qualquer um, independente da sua crença, conquanto que se observe a lei de Deus, não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Então, eu espero que tenha ficado absolutamente claro e transparente essa nossa proposta dessas 3 frases de hoje e entender que o Espiritismo não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E o que a gente deve entender? Que não é o fato de nós sermos espíritas que nós temos garantia da nossa salvação. É isso que Kardec está dizendo, que a salvação ela é permitida a todos, independente a vertente religiosa, independente a crença. E o que é necessário para essa salvação? Observar a lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus ela é universal, ela é válida para todo o universo, ela é válida para todos os seres. Então, a gente deve ficar fora da caridade, não há salvação. Nem fora do Espiritismo não há salvação, muito menos fora da igreja não há salvação, e também não fora da verdade não há salvação. A gente vai ficar com uma frase, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque essa frase implica na consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima por regras, todos nós somos irmãos e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Então, é dessa forma que Kardec nos traz, nas instruções dos Espíritos, o fora da caridade não há salvação. E para a gente refletir com mais intensidade o que é essa caridade moral, o que é essa necessidade da caridade segundo São Paulo, como eu disse, eu vou fazer a leitura na íntegra. Procurem, nesse momento, estar com bastante tranquilidade para poder realmente a gente internalizar essas palavras e essa mensagem de Paulo. Então, na carta, primeira carta de Coríntios, como foi falado, capítulo 13, versículo 1 a 7 e versículo 13, Paulo nos diz o seguinte sobre a necessidade da caridade. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão
como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não se desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas, entre elas, a mais excelente é a caridade. Então, Paulo nos remete a refletir um pouco sobre a caridade material. Quando ele diz aqui de distribuir os bens aos pobres para alimentar, mas se não tivesse caridade, não me serviria de nada. Então, se eu estiver aqui fazendo a sopa, entregando a sopa, fazendo distribuição de cesta básica ou qualquer outra coisa, eu não estou fazendo caridade? Não é isso que São Paulo está dizendo. Porque muitas vezes essa caridade ela é feita de maneira totalmente mecânica. Nela não estão imbuídos nem o amor, muito menos a humildade. O que o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz? Que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita dá. O que Jesus nos propõe de reflexão nesse capítulo? Fazer o bem sem ostentação. E será que a caridade material que a gente faz efetivamente sem ostentação? Ou a gente deseja aplausos, a gente deseja holofotes, a gente deseja agradecimentos, a gente se acha insubstituível, que se a gente não tiver, a coisa não anda, a coisa não sai. Então, é nesse sentido que Paulo nos traz essa reflexão. De maneira nenhuma nós considerarmos que a caridade material ela não seja importante, mas tudo vai da forma como a gente pratica essa caridade material. A gente olha lá no guarda-roupa, né, vê os modelitos, tem um lá que faz 1 ano, 2 anos que não usou. E você ainda teima. Não, eu vou deixar porque foi caro, é tão bom, eu ainda vou usar. E quando a gente separa e coloca lá para trazer para o nosso bazar fraterno, aquela peça linda, maravilhosa, que não foi nem usada, a gente ainda sente, ai, meu modelito, eu vou doar. E é assim que a gente procede em muitas situações na vida. Então, essa reflexão de Paulo, quando ele nos traz a necessidade da caridade, é a gente entender que a caridade é isso que ele propõe de uma forma belíssima e que eu vou enfatizar mais uma vez. A caridade é paciente. A caridade que você faz é paciente, ela é doce, ela é benfazeja. Ela não é invejosa, ela não é precipitada, ela não se enche de orgulho, ela não procura seus próprios interesses.
ela não se melindra, ela não se irrita com nada, não suspeita mal, e por aí vai. Então, por essa passagem de Paulo aos Coríntios, a gente pode refletir: será que nós estamos praticando a verdadeira caridade? Eu estou muito distante, já me coloco aqui como exemplo em público. Sei da parte teórica, entendo da necessidade, mas isso daqui está distante de eu conseguir alcançar. No entanto, o que eu digo sempre, né, com relação aos nossos erros, os nossos erros fazem parte da nossa caminhada para o nosso crescimento. Então, nós que estamos hoje aqui, nessa manhã, ouvindo o Evangelho e tendo a consciência do que é a verdadeira caridade, que cada um procure seguir o seu caminho fazendo um pouquinho. Se irritou, sabe que não pode se irritar, que a caridade não se irrita. O orgulho, sabe que a caridade não é orgulhosa. Melindre, quase a gente não tem, né? Melindre, quase a gente não tem. É uma coisa que então a gente não precisa se preocupar com o melindre, porque a gente não tem. Então eu vou passar o melindre bem longe, que a gente não tem. Vamos deixar o melindre de lado. E por aí vai. Então é nesse sentido que a gente trouxe essa reflexão hoje, encerrando o nosso capítulo. Eu retomo com o capítulo 16 em janeiro, porque no mês de dezembro nós temos a nossa festiva especial de 103 anos de aniversário do Centro Espírita Poder da Fé, então vai ser um mês super colorido, super festivo, com muito aprendizado, com muitas reflexões, e a gente retoma em janeiro com o capítulo 16. Mas na expectativa de que tenha ficado absolutamente claro, acima de tudo, as propostas dessas frases impactantes que Kardec nos traz para refletir. Que não é correto, fora da igreja não há salvação. O equivalente que também não é correto, fora da verdade não há salvação. E também não é correto, fora do espiritismo não há salvação. Vamos ficar com fora da caridade não há salvação. Todos juntos? Fora da caridade não há salvação. Então, com essa frase, para que até os desencarnados tenham entrado em contato com a graça de Deus, a gente convida o nosso querido seu Walter, que nos brindou com a presença dele hoje aqui, para ele dar continuidade com as vibrações e os passes. Seu Walter, por favor.